Olá, colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos mais uma vez ao Vitrine de Colecionador, aquele quadro em que a gente aproveita para conhecer um colecionador maravilhoso. E hoje eu tô aqui mais uma vez reunido com Arthur Claus. Olá, Arthur! Olá! Acho que eu já até dispenso a apresentação, né? Porque eu tô sempre aqui, né? Então já é figurinha batida, né? Não, você já é famoso por aqui. Eu sou Vinícius Santana, esqueci de falar. E o nosso convidado maravilhoso, perfeito de hoje é o Floriano. Olá, Floriano, seja bem-vindo. Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Estou amando participar. Ah, que maravilha! E a gente está amando essa oportunidade de conhecer você um pouquinho mais. E o Vitrine de Colecionador funciona da seguinte maneira, pessoal. A gente vai conhecer um pouquinho da vida do Floriano, que a gente chama conhecer a vida dos outros, né, Arthur? Com certeza. E Agrega, né? Agrega. E aí, enquanto a gente vai conhecendo um pouquinho a respeito da vida do Floriano, a gente vai montar um visual de Barbie. Eu e o Arthur, a gente tá aqui montando pela brincadeira, mas o Floriano ele vai concorrer no final do ano uma boneca linda só pra ele, aqui, presente do DP Collector. O melhor visual vai ser dado como um presente para aquele que ganhar a eleição de melhor montagem, de melhor visual. E antes de a gente conhecer o Floriano, e antes de a gente começar a montar, a gente precisa saber do Floriano o seguinte: Floriano, qual que é o tema do nosso Vitrine de Colecionador de hoje? O tema, eu estava me sentindo muito butch esses dias, muito machudinho. Então eu resolvi escolher o tema Tomboy. Quero fazer um look bem sáfico. Corro! Um look bem lesbiânico. Esses dias também foi o dia da visibilidade lésbica, né? Então a gente tem que dar essa visibilidade para as caminhoneiras. Como a comida chega no supermercado, tem as caminhoneiras. Não. Amo. Eu só não consigo estacionar quando tem muito caminhão delas. Mas eu vou falar, eu amei a ideia e me pegou de surpresa completamente, né, Arthur? Com certeza. Mas eu confesso que ontem eu tava pensando, né? Falei, o que será que ele vai sugerir? Porque pra gente é sempre uma surpresa o tema, né? E essa aqui é a graça, né? Tipo, pegar a gente ali e falar, e aí, o que vocês vão fazer, né? E eu, por algum momento... Não, eu não vou falar muito, porque senão eu já tenho a ideia aqui na minha cabeça e eu não quero dar spoiler do que eu vou fazer. Mas eu passei... É isso. Mas assim, acho que eu gostei, achei legal. Eu sei pra onde eu vou, então show. Gostei. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu quis tentar, experimentar. Eu amei, eu também. Eu tô em dúvida porque no último Vitrine de Colecionador eu fui Caos, que foi o tema Drag Queen. E aí eu fiquei, ai meu Deus, e esse... Enfim, eu fui Caos, né, Arthur? Foi Caos, totalmente. Floriano, agora eu preciso de saber de você qual boneca você escolheu e por que você escolheu essa boneca. Então, a boneca que eu escolhi, ela tá com o penteado bem girly, mas eu não vou desmanchar, peço perdão, porque a gente sabe como é difícil desmanchar um cabelo, tá com esse cabelo há muitos anos já. E é uma boneca que eu sou obsessed, porque ela tem uma característica muito única, que é a Iris Clops, que é o fato dela só ter um olho. E eu sou meio obcecado por olhos, né? Os olhos são a janela da alma, como a gente sabe. A logo do meu canal é um olho, eu gosto muito de olho, eu acho ela fascinante por ela ter só um olho. Eu descobri, inclusive, que as pessoas não gostam desse Clops, porque ele só tem um olho e incomoda, mas eu acho super cunt. Tipo assim, não existe outra boneca só com um olho, sabe? Então, é por isso que eu escolhi ela, porque eu acho que ela condensa bem o aesthetic e o que eu penso sobre coisas que eu acho bonitas, que são olhos. Agora eu fiquei curioso pra você tirar ela dessa vibe Blair Waldorf dela, toda patricinha. Tomboy, tô curioso pra ver agora. Vamos ver, pode ficar uma porcaria, inclusive. Ele arrumou uma armadilha pra ele mesmo, mas ou vai sair maravilhoso, né? Ou o desastre. Mas eu acho que ele sabe o que tá fazendo, viu, Arthur? Ele tá só jogando pra gente. Será? A gente finge e espera que convença as pessoas, né? Não quer dizer que vá. Eu posso fingir que eu sei muito o que eu tô fazendo, mas na verdade não. Arthur, qual boneca você escolheu, meu amigo? Hoje eu tô contra, entendeu? Então, como assim? Acho que hoje a Barbie ela acaba não sendo a protagonista do episódio, né? Ele tá vindo com uma Monster High e eu vou vir com uma Sunshine Princess. Eu tô apaixonada por essas bonecas, então... Bora. Ok, hoje estamos sem... mas eu duvido que... Eu acho que vai ser uma surpresa que eu estarei com a Barbie. Uma surpresa para todos. Oh, meu Deus! E a minha Barbie, ela já tem um cabelinho, ó, é a Barbie
de 65 anos, com um cabelinho estilizado, mais curto, negra. E eu vou falar pra vocês, eu não sabia qual ia ser o tema antes, mas eu acho que vai dar pra fazer uma coisa bem legal com esse cabelo aqui, viu? A sua vai massacrar. Eu só fico em dúvida por conta do Model Music, é muito menininho o Model Music, mas ver o que sai daí. Então é isso. Então, vamos iniciar a montagem dos nossos looks e conhecer um pouquinho a respeito do Floriano. E eu acho, Floriano, que você já deu a dica aí por onde a gente deve começar, que é o seu canal, né? Explica pra gente aí de onde veio a ideia do seu canal, sobre o que você fala. O Floriano, pessoal, já tem um canal enorme. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem ele, mas para aqueles que não conhecem, o Floriano vai explicar o que é o canal dele. Então, gente, o meu canal, ele surgiu meio sem querer, né? Não foi uma coisa muito pensada. Porque quando eu era criança, né? Nós, crianças dos anos 2000/2010, já tínhamos acesso a os primeiros youtubers, Kéfera, essas coisas. E achava o máximo, achava super cante. E eu brincava de fazer vídeo pro YouTube. Eu pegava a snapshot da minha irmã, ou o celular dela, um dos primeiros celulares da minha irmã, que tinha câmera, que eu achava o máximo. Eu enxugava a louça para poder brincar com a câmera do celular dela, porque era uma coisa muito futurista para mim na época. Então eu pegava, enxugava a louça para ela e deixava eu brincar com o celular com a câmera. E aí eu ia e gravava vídeos sobre coisas que eu gostava, Turma da Mônica, ou livros que eu estava lendo. Quando eu era criança eu era menos burro que hoje. E aí eu lia bastante livros. Não, ele se colocando pra baixo. Acho que ele quer biscoito, viu, Arthur? Porque a sabe que ele está chatinho. Ai, vamos... Enfim. E aí, tipo assim, eu fazia resenhas, era uma coisa super cult, falava de música pop, né, Lady Gaga, assim, coisas básicas de se viver. E aí eu não sabia como upar esses vídeos no YouTube, então eles só existiam no computador lá de casa. E aí foi assim por muitos anos, até que quando eu entrei no ensino médio, eu descobri como upar vídeo no YouTube, eu vi tutoriais, e eu fiquei, caramba, é o meu momento. E aí eu comecei a fazer vídeos da mesma forma, falando de filme, de coisa que eu assistia, Turma da Mônica, etc. E eu upava no canal, e a galera do ensino médio começou a me zoar muito. Inveja, amigo. Inveja pura. Me zoava muito, porque realmente era uma coisa muito trash. Era experimental, eu sempre fui meio Bjork, né? Sempre fui muito à frente do tempo, muito experimental. E os vídeos eram experimentais, eu editava com o Windows Movie Maker. Então era uma coisa bem assim, eu mexia deixava o vídeo todo vermelho e tal, era uma coisa mais indie, mais provocativa. Mas, Floriano, você não acha que as pessoas que mudam alguma coisa, que crescem, são justamente as que não têm o medo do ridículo, o medo do que os outros vão pensar? Eu acho que isso é uma característica tão especial de alguém, sabia? Assim, você tem a coragem de sair, de não ficar parado por medo dos outros. Isso eu acho fantástico. Quebra o status quo, tem que ser assim, provocar a sociedade. Só que aí eu não aguentei o meu Provoke Society, eu apaguei tudo. Eu fiquei muito triste. Isso em 2014, eu fiquei, ai meu Deus, é o fim dos tempos. E aí eu parei de postar vídeo. E aí, nessa época, eu comecei a colecionar, né? Também comecei a colecionar, pipipi, popopó, comecei a ficar obcecado com Monster High, um grande hiperfoco que dura até hoje, mais de 10 anos. 10 anos. E faz 10 anos esse ano. E aí, eu criei o Instagram, né? Criei o meu Instagram da minha conta, comecei a postar minhas fotos, que também eram bem underground, alternativas. E em 2019 ou 2020, eu não lembro mais, eu comecei a fazer vídeos para o IGTV, que eu acho que não existe mais IGTV, só existe Reels, né? Não sei. Eu não sei também. Mostrando a minha coleção. Eu acho que agora é só Reels. Mostrando a minha coleção, e aí esses vídeos no IGTV não cabiam tudo, eu tinha que cortar. Só que aí eu postei no YouTube para postar o vídeo na íntegra, né? E aí, por acaso, eu deixei lá existindo no meu canal e ficou lá, e algum tempo depois eu entrei e eu vi que as pessoas estavam assistindo o vídeo. Eu fiquei, oh my god, as pessoas estão assistindo, as pessoas pediram mais vídeos. E era tudo que eu precisava, que alguém me desse atenção. Entendi. Aí eu fiquei, não, meu amor, agora vocês vão me ouvir falar. E aí também foi quando eu comecei a postar vídeo com a minha cara, porque eu não mostrava a minha cara nos primeiros vídeos. Eram com uma figure da Pink Pie, bem pequenininha, que eu usava como meu alter ego. E aí eu comecei a mostrar minha cara e comecei a provocar a sociedade com vídeos super... com meus vídeos, né, que existem até hoje. E aí eu estou até hoje fazendo o canal. E é isso, eu me divirto, é super fun. Adoro falar sobre coisas muito nichadas. Eu acho super incrível. Dá uma personalidade, né?
Dá uma personalidade. E eu acho que o Arthur também deve ter percebido, né, amigo? Que ele é bem mais novo que a gente, né? Quando ele Sim, falou. porque ele usa vários termos que eu tô assim, gente, eu tô tão desatualizado. Não, assim, né? Ele não é tão mais novo que eu, mas é muito mais novo que você, viu, Arthur? Não vou falar nada pra você, tá? Não vou falar nada. Mas eu já sou velho para a nova geração. Eles já me chamam de vó. Eu faço live na Twitch, eles me chamam de vó. Qual a sua Ai, idade? meu Deus. Eu fiz 26, sábado, domingo. Se você é avó, a gente Parabéns. é tetra-avó, então, né? Não. Obrigado. Não, ele falando assim, que quando ele era criança, no YouTube, eu pensando, quando eu era criança, não existia YouTube. É você, porque eu sim. Floriano, e aí, eu acho que falando em criança, em período da infância, eu quero entender como é que é a sua relação, a sua infância, como é que ela foi. Tinha bonecas, não tinha bonecas? Você já colecionava, você brincava? Como eram seus pais? Conta pra mim como é que foi a infância do Floriano. Ah, sim, é um tópico, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, né? E aí eu cresci no interior do Rio Grande do Norte, interior literalmente zona rural. Para ir para a escola tinha que pegar ônibus, vinha ônibus da prefeitura, levava a gente para a escola e pipipipopopó. E apesar de crescer na zona rural, tipo assim, tem as dificuldades, né? Mas eu não é aquela história de superação de que as pessoas esperam que todas as pessoas nordestinas vivam na miséria. Não, tipo assim, a minha mãe, ela é formada, o meu pai, ele se formou bem depois, ele fez EJA, mas eu acho muito fofo até hoje pensar que depois de idoso, depois dele ter criado vários filhos, ele quis voltar a estudar, eu acho isso muito admirável. E tinha as dificuldades, tinha os preconceitos, claro, e eu não tinha bonecas, né? Porque era uma coisa impensável de eu ter bonecas. E eu não gostava de coisa de menino, coisa considerada de menino, tipo, jogar bola, achava um saco. Mas você já gostava de bonecas? Porque assim, eu sou nordestino, então eu sei como é que é. Mas você já gostava? Você via as meninas brincando, brincava escondido? Eu achava o máximo bonecas. Eu sou obcecado pela estética de ser um mini ser humaninho. Tipo assim, um negócio de ter cabelo. Eu acho muito fascinante. E aí eu não tinha bonecas, obviamente, porque eu não podia. Mas eu tenho uma sobrinha, porque o meu irmão mais velho, eu tenho 26, né? Ele tem mais de 40 anos. E quando eu era criança, quando eu tinha 4 anos, ele teve uma filha. Então, meio que eu sou tio desde muito novo, né? Eu sempre fui tio. E essa minha sobrinha, a gente brincava junto, porque a gente tinha praticamente a mesma idade. E aí, ela tinha Barbies, né? Ela tinha Barbies. E eu era obcecado. E com ela eu podia brincar, né? A gente tinha uma Lore. A gente não brincava, tipo, brincadeiras separadas. Tinha uma Lore. Os bonecos eram personagens de um universo que a gente tinha. E todas as brincadeiras eram contínuas. Era uma série, sabe? E aí... E ela tinha uma Barbie que era uma Barbie daquelas de fada, que ela tinha uma meia calça lilás pintada na perna, e ela tinha um body roxo pintado, e ela tinha o cabelo roxo belíssimo, enorme, bem cante. E teve um dia que ela chegou com essa boneca com o cabelo cortado aqui. E isso foi uma definição da minha personalidade, porque eu fiquei obcecado pela boneca com cabelo roxo curto. Eu fiquei, gente, meu Deus, então você adorou o que ela fez com a boneca. Eu adorei, eu achei super avant-garde, eu achei tipo assim, serve. E aí, eu acho que é por isso que eu gosto mais de Monster High e Shadow High, tanto é que é o que eu coleciono. Eu tenho uma Barbie, eu já colecionei Barbie. Eu adoro Barbie, acho ela um momento, ela, né? É um momento a Barbie. Mas eu gosto mais de boneca não humana. E aí, eu acho que isso foi uma grande definição, né? Tipo assim, é uma coisa muito marcante pra mim, o momento que ela chegou com sua boneca de cabelo curto. Porque eu achei muito fascinante. E aí, é isso. Eu não tinha bonecas, mas eu brincava com a minha sobrinha. A gente tinha uma Lore, e a gente seguia essa Lore. E eu também não gostava de carrinho, eu achava super idiota, tipo, empurrar um carro sem propósito nenhum. Tipo assim, pra que eu vou brincar empurrando um carro? Qual é a lógica disso? Eu gostava de Você não desenvolve a criatividade, né? Não, eu gostava de carro grande, tipo caminhão, porque eu podia botar elas no caminhão e levar elas pra algum lugar. Porque eu tinha brinquedinhos, né? Ela já era um sapatão desde aquela época. Tomboy, eu amava sapatão, não, tomboy. Exato. Sempre fui queer friendly, né? Ai, é tão bom. Mas aí você brincava com a sua sobrinha e seus pais viam isso, seu irmão via isso, como é que as pessoas encaravam isso? Viam, mas eu não lembro de, tipo assim, não me davam bonecas.
Mas eu não lembro de me impedirem de brincar com a minha sobrinha. Eu lembro até que teve uma vez que... E eu tinha muita vergonha de... Tipo, eu queria fazer roupa para as bonecas já, né? E eu meio que tinha vergonha de fazer na frente das pessoas. Então eu me escondia no quarto para fazer. E aí teve um dia que eu tava fazendo um vestido tubinho, mini, micro, pra Barbie dela. E meu pai chegou e fez, vocês estão brincando? Aí eu falei, sim. Aí ele só saiu. Tipo assim, eles deixavam. Eles... Não lembro, assim, de me criticar. Não. Mas tinha muito assim, homofobia velada, tipo, senta de perna aberta, não fala assim. Mas de brincar, não. Só não me dava uma boneca, mas deixava eu brincar. Nossa, mas então assim, é até menos pesado do que eu penso, né? Porque eu, por exemplo, nem pensar, só escondi. Senão, se alguém visse. É. Pode falar, pode tipo, falar. Se chegasse visita, aí não. Na frente da visita, não. Mas não fora da visita, aí sim, podia. Aí podia. É. E aí, em que momento, Floriano, você falou assim, olha, eu gosto de boneco o suficiente para colecionar? Você terminou a sua infância, esqueceu as bonecas e depois voltou? Ou fez igual ao Arthur, né, que teve uma paixão aí pelas bonecas e seguiu sem pausas? Eu tive uma pausa, assim, eu enjoei de brincar, né? Eu lembro muito de que teve uma transição que eu montava os cenários para brincar, só que quando eu terminava de montar eu ficava, ai, que chato. E eu não entendi o que estava acontecendo, porque quando a gente é criança, a gente pensa, eu vou brincar. Ai, que como adulto eu sou idiota, gente, eles podem brincar a vida toda, eles não brincam, tipo assim. Por que eles não estão brincando? Obviamente, quando eu crescer, eu vou brincar. Só que tem uma transição que você não quer mais brincar. E aí, eu parei de colecionar, eu parei, né, de me interessar. Só que aí, como eu falei, quando eu entrei no ensino médio, lá por 2015, que eu ficava muito no YouTube, começou a ser sugerido para mim um canal de uma customizadora gringa, que customizava Monster High. Eu não lembro o nome dela agora. Se você quiser, eu posso procurar fotos depois para mandar para você colocar na edição. Não sei se você gostaria. Se você puder mandar, eu agradeço. Eu vou procurar, eu tenho na minha nuvem. Mas se não achar, não se preocupe. E aí, eu fiquei muito encantado, porque é uma coisa muito única, né? Tipo assim, customizar e tal. E aí eu comecei a querer as bonecas pela estética, por tipo, poder fazer uma peça artística com elas, sabe? E aí eu queria customizar. E aí eu peguei umas Barbies da minha irmã, que ela tinha umas que ela ganhou depois de grande, porque ela não tinha quando era criança, né? E aí ela ganhou depois de grande, e aí eu e a minha sobrinha brincávamos escondidos com as Barbies dela e a gente quebrou o pescoço de duas. Sua irmã ficou louca, né, com isso? Sim. E aí eu fui pegar essas bonecas pra customizar. E essas fotos eu tenho também, eu posso mandar pra você essas eu vou amar, se puder mandar. Eu vou amar. Nossa, a galera vai ficar muito animada. Isso você tinha que idade? Eu tinha 14 para 15. 14 para 15 anos. E aí, nesse mundinho, né, de YouTube e Monster High e tal, eu comecei a ver esses vídeos, né, e comecei a pesquisar sobre as Monster Highs, porque quando ela fazia a customização, ela falava qual é a boneca. E eu comecei a ficar obcecado pelos nomes das bonecas, porque Monster High tem os nomes com trocadilho, né? Eu lembro de quando a primeira vez que eu ouvi Abby Abominable, que eu achei esse nome... Como é que é o nome? Abby Abominable, que é a Abby, que é o Yetizinho, que é o trocadilho com Abominável, né? E aí eu fiquei tipo, gente, que nome super cante, Draculaura, que nome cante. E aí eu comecei a pesquisar, eu cheguei no canal da Aino, que é o Monster High Reviews BR, que é um canal bem underground. Quem é das OG de Monster High lembra desse canal. Que ela fazia o review na webcam, era assim, pavoroso, mas era muito bom. Ela fazia uns boy wash, tipo assim, desafiando a fibra da boneca. E as bonecas dela resistiam. E aí eu comecei a fibra muito. É um ótimo termo. E aí eu comecei a gostar muito das Monster Highs em si, né? Porque elas em si já são uma peça muito única, mesmo sem customização. E aí eu tive coragem de pedir para minha mãe. Eu fiz, mãe, eu quero muito uma Monster High. Eu com 15 anos. Aí ela fez, mas você não vai virar gay, não? Aí eu disse, mãe, se eu tiver que ser alguma coisa, eu já sou. Work. E aí? E aí ela só aceitou, assim. Eu vou fazer o quê, né? Amigo, eu acho que tu tem que ser advogado, porque tá ganhando nos argumentos, viu? Aí a minha irmã me deu, a minha primeira Monster High foi uma agulha de pijama da Edith Tyrant, que eu também fiz muita coisa com ela. Eu tinha pena de fazer boy wash porque gastava água, eu ficava, meu Deus, vou destruir o planeta fazendo boy wash. E aí teve um dia que sobrou chá
fizeram chá em casa, aí sobrou. E eu pensei, eu vou economizar esse chá que sobrou pra ela desperdiçar, vou fazer o boy wash. E a cara dela ficou verde. Oh, Boy, eu Dó. acho que já é. Eu nunca tinha visto. Eu pensei, vai hidratar o cabelo, é chá, mas não deu certo. Não deu certo. Mas é a tentativa e erro. Imagina se tivesse dado certo. Você teria descoberto aí um novo tipo de boy wash. Tentativa e erro, exatamente. E aí, amigo? Aí você... A sua mãe deixou, essa foi a sua primeira boneca. E quando foi que isso deixou de ser um hobby para se transformar, ou de ser uma boneca única, de ser um grupo de bonecas de brincadeira, para se transformar num hobby de verdade, numa coleção? Em que momento você nunca percebeu essa transição? Você simplesmente passou a ter uma coleção? Não, eu queria ter uma coleção desde que eu peguei a primeira, né? Aí, eu tive essa boneca, só que eles não deixavam eu deixar ela exposta e tal. Eu tinha que deixar ela escondida no guarda-roupa. E eu só podia brincar quando meu pai saía. Quer dizer, mexer nela quando meu pai saía. Tipo, ele não podia saber que eu tinha uma boneca. E aí, isso foi uma coisa muito interessante que a gente pode se desenvolver depois. Mas enfim, eu só podia mexer nela quando ele saía e tal. E eu queria mais. E aí, eu tô desmanchando outras bonecas pra pegar a roupa que tá nelas pra usar na boneca. Não tem problema. Eu tô levantando aqui pra pegar acessório, fica tranquilo. E aí, enfim, tipo, nesse mesmo ano, foi em 2015, né, que eu consegui a primeira. Nesse mesmo ano, eu queria outras. Eu consegui, essa eu já vendi, mas as outras que eu consegui eu tenho até hoje, que é o Claude e a Draculaura do Tupac, que na época foi R$50 cada, hoje em dia é R$300 cada, tipo assim, meu Deus. E aí, eu lembro que eu pedi essas bonecas e aí a minha irmã ficou tipo, meu Deus, R$100 em boneca, é o fim dos tempos, você tem que parar com isso. E eu, gente... Se ela soubesse, se ela soubesse, né, que R$100 agora é um sapato. E aí, eu comecei a gostar muito delas e já comecei a postar no Instagram. E aí, tipo, uma amiga minha da infância, que ela é minha amiga até hoje, ela me deu outra boneca, me deu a Cláudia, porque ela começou a ver que eu gostava muito. E no meu grupo de amigos, desde então, começou a ser uma coisa que, quando as pessoas me conhecem, já elas associam a mim, automaticamente Monster High, as pessoas do meu grupo. Porque as pessoas que são próximas a mim, pessoalmente, né, são poucas que colecionam. Então, para as outras pessoas que não colecionam, eu sou o amigo delas que tem Monster High. E aí, tipo, foi assim, desde o começo já fui adicionando, só que teve um momento que eu parei, e aí eu não tinha mais... Eu não pedia mais dinheiro à minha mãe, né? Tipo, eu fazia alguma coisa, juntava dinheiro de alguma forma, tinha bolsa, porque eu fiz o ensino médio no IF, né? Que é o Instituto Federal, e no Instituto Federal tem bolsa. E aí eu ia juntando dinheiro e ia conseguindo minhas bonecas. Depois eu fui para a faculdade, que aí eu vim para Natal, e aqui é a capital do estado, né? Que antes eu morava no interior. E aí aqui tem loja, tipo, loja grande, Rehap e tal. E aí eu comecei a poder ver as bonecas antes de comprar, porque antes era tudo online. E aí, nesse tempo também, eu comecei a colecionar Barbie por causa do Made to Move, que eu acho, assim, incrível esse corpo. As articulações, não tem nenhuma boneca que eu tive, que teve tanta articulação, e eu gostava muito de mexer com ela. E aí, da Barbie também, eu fiz um outro Instagram para minha Barbie, que ela vivia num universo distópico, que era uma lore que eu criei no Wattpad, que eu escrevi um universozinho, assim, na época que eu lia Jogos Vorazes. Que era tudo distópico, que o mundo ia acabar e tava tudo acabando, e aí tinha um casalzinho, e aí eu fiz uma Barbie, que é a Arabella, que ela tem um Instagram, tá por aí até hoje, que tem a lore dela dentro desse universo. Só que quem vê de fora não entende nada. Mas tem toda uma lore no Instagram dela. E aí é isso, desde então é tudo associado, tipo, a produção de... Porque eu gosto de fotografar, eu gosto de fazer a roupa, de pensar em contexto em que tudo isso esteja junto numa imagem. É uma das coisas que eu gosto. Na minha e as suas montagens, elas são maravilhosas, né? Fazem muito sucesso. Obrigada, eu me divirto. Hoje, como é que é a sua vida hoje? Você mora sozinho? A coleção ocupa um grande espaço na sua vida, na sua casa? Como é que é? Como é que é hoje a vida para você? A sua coleção hoje? Eu vim para Natal, né? Como eu falei. E aí eu fui para a faculdade de engenharia, fazer engenharia têxtil. Que eu escolhi esse curso por causa de um teste vocacional, assim, eu fiz no dia que saiu a nota do Enem, eu não sabia o que fazer, aí eu fiz, vou fazer um teste, aí a primeira coisa que apareceu
foi esse curso. Aí eu fiquei, interessante, engenharia, as pessoas dizem que engenheiro ganha bem. Têxtil, pano, adoro essas coisas. E então você costura? Eu vou amar. Costuro. Então. Olha aí. E aí eu entrei no curso, e o curso era só química. E eu fiquei em pânico, o curso era horrível, eu não entendia nada. E eu reprovei 3 vezes na mesma disciplina de química. E o professor olhou pra minha cara e falou: você não devia estar aqui. Nossa, mas que horrível. Horrível ou bom, depende do ponto de vista, né? Porque às vezes ele te deu a chance de ir pra outra coisa. Falando assim parece um peso, mas realmente foi um cuidado que ele teve. Ele disse: olha, eu acho que você não se identifica aqui, acho que você deveria procurar outra coisa, você tem que ter tempo e tal. Ele não me chamou de burro, ele disse que, tipo assim, eu não conseguia evoluir, realmente eu não conseguia entender. Eu não consigo entender. Mesmo que eu tentasse, mesmo que eu estudasse, meus amigos me tentavam me ajudar, me ensinavam, e eu não conseguia entender. Até hoje eu não consigo entender muita coisa de química. Isso foi um problema para mim desde sempre. E aí eu fui, e no curso de engenharia têxtil tem as disciplinas opcionais, que são mais voltadas para moda. E aí tem a disciplina de desenho de moda, tem desenho de moda em Audaces, tem história da indumentária. E aí eu fui fazer essas opcionais para ver se eu conseguia continuar no curso, né? Aí foi aí que eu descobri o fashion, o mundo fashion. E aí eu odeio a indústria da moda. Eu odeio a indústria da moda? Eu odeio o circuito da moda, eu odeio como a moda funciona. Eu acho uma aberração. É porque isso é passado pra gente pelo capitalismo, né? Obviamente. Que, tipo assim, o que tá na moda, você tem que usar o que tá na moda hoje, e isso expressa o que você é. Você tem que estar dentro para ser bem visto. Só que essas tendências não necessariamente são realmente uma coisa bonita. Até 5 anos atrás, quando eu entrei no primeiro curso de moda no Senai, todo mundo odiava a cintura baixa, todo mundo achava a cintura baixa uma aberração, diziam... As professoras metiam o pau, falava: nossa, cintura baixa é muito ruim, espero que nunca volte. Deformava o corpo das mulheres, era péssimo. E a gente era ensinado que cintura baixa era uma coisa péssima. E aí eu fiz o curso do Senai em 2019, que cintura alta estava muito em alta, né? E em 2021 eu entrei na faculdade, né, de moda. E aí na faculdade já estava voltando a cintura alta, ela já estava no início do ciclo, porque o ciclo da moda ele começa com as pessoas mais alternativas e as primeiras passarelas, e aí essas tendências que estão surgindo de baixo, elas vão chamando a atenção. Existe uma profissão que é os cool hunters, que eles vão pro meio da rua, realmente, literalmente, procurar, eles vão tipo em boates alternativas, em cantos underground mesmo, onde as pessoas se vestem de uma forma que é fora do circuito, porque elas buscam para pegar inspirações. E aí a cintura baixa ela já estava voltando em 2019, 2020. Ela já estava dando sinal de que ia voltar. Em 2020 teve a pandemia e teve toda a questão de nostalgia, que voltou um boom muito forte, né? E as pessoas ficaram obcecadas por anos 2000, por causa de estar todo mundo recluso em casa. E aí começou a lembrar da época que era tudo melhor, né? E aí começou esse grande revival da moda dos anos 2000, que a gente está vivendo no momento. A moda é algo cíclico, né? Exatamente. Que nos anos de 2010, se você prestar atenção, a gente estava vendo um revival muito grande dos anos 80. Então, assim, as calças de cintura alta, bomber, as obras cinematográficas tipo Stranger Things, as coisas que faziam sucesso, eram realmente com essas refs. A música disco também, né, ficou muito em alta. Ainda tem alguns artistas que fazem, mas está mais em decadência. Hoje em dia as pessoas fazem mais um pop anos 2000. Enfim, toda a indústria, ela se volta para uma tendência. E essas tendências que estão em alta, elas são implantadas na gente. Tipo assim, a pessoa não acorda do nada e acha que as coisas que as pessoas achavam horrível até então são bonitas. Elas são implantadas, tudo é artificial. A moda, ela não é uma coisa como a vida biológica, que você estuda e descobre por que um gato enterra o cocô. É uma coisa que a gente criou. Então, é uma coisa que é tudo muito intencional. Por exemplo, 2026 o tecido do ano vai ser jeans. Aí todo mundo, jeans é o momento, começa a aparecer jeans em todo lugar, todo mundo começa a usar jeans. Aí todo mundo começou a gostar de jeans do nada, por acaso? Não, provavelmente a indústria fez muito jeans e não tinha como dar vazão, não saiu. Aí eles pensaram, vamos colocar a tendência de jeans. E aí começa a pagar influenciador para usar jeans, começa a pagar artista para sair de jeans, para eles poderem produzir roupas jeans e vender. Basicamente é isso que é o circuito da moda. Então, tem uma cena... Cadeia. Tem uma cena, Floriano, que
o Viado Veste Prada, o do Diabo Veste Sabia que Prada. você ia citar essa cena, porque eu tava com ela na minha cabeça aqui. Isso. Em que ela fala, do azul, né, amigo? Em que ela fala É. sobre isso, que ela acha que ela acha que tá por fora ali da moda, quando tudo foi feito para ela e ela foi induzida a comprar aquilo sem nem perceber. Mas isso acontece com tudo na vida, né? Acaba que um celular que a gente compra, um carro que a gente compra, a gente sofre influência do meio, não só de objetos, né? De pessoas também. Até o nome que a gente recebe às vezes é de quê? De influenciador, né? Então você, como influenciador, também entra nessa questão de ditar tendências, né? Pois é, então, eu não gosto dessa cadeia porque é artificial, sabe? Eu gosto de moda, eu adoro forma de se vestir, eu adoro pessoas que se expressam com a vestimenta, dentro ou fora da tendência. Eu gosto de coisas que estão em alta no momento, até porque eu também não sou fora do meio, não tenho como fingir que não me influencia também, porque eu não sou esse ser de luz superior acima de todo mundo. Influencia, mas é uma coisa que me cansa, porque é muito chato você ver como as coisas funcionam, você vê por trás e fica, então é por isso que saco, então não gosto mais. Então, por que eu tava falando disso? Você estava falando a respeito, você falou do seu curso de moda, que você fez moda, e aí você comentou que não gostava da dinâmica, né, da indústria da moda, e estava explicando os motivos de você não gostar. E aí eu não gosto dessa dinâmica. Mas eu gosto muito de história da moda, eu gosto muito de, por que é que nesse momento histórico as pessoas se vestiam dessa forma? É uma coisa que eu sou muito encantada, é a história da moda, porque a gente entende muito como a sociedade funciona a partir da vestimenta. Então é uma coisa que me fascina muito. E foi no curso de engenharia têxtil que eu tive acesso à história da indumentária, e foi aí que surgiu essa minha obsessão por história da indumentária, que é uma área que eu queria muito exercer profissionalmente, eu queria muito ir para a academia, e estudar moda, e dar aula, e trocar isso, porque eu acho uma coisa muito fascinante. E aí, aí eu vim para Natal, né, fazer o curso de moda, eu de engenharia têxtil, aí eu saí do curso, aí eu fui pro curso de moda, aí me formei, trabalhei com algumas coisas, mas eu comecei a trabalhar com telemarketing, né, que é o primeiro emprego de todo queer, telemarketing. E aí, quando eu comecei no telemarketing, foi quando a minha coleção começou a crescer, porque eu tinha meu próprio dinheiro e eu podia investir, né? E aí, foi isso, né? A minha coleção. Aí eu morava com o meu primo, depois eu comecei a morar só. E ano passado, eu saí do telemarketing porque me deu burnout. Olha que novidade. Fui diagnosticado lidar com o público. E aí eu saí do... Essa é toda a minha coleção. Tem umas caixas aqui, mas elas basicamente são essas queridas aqui. É a minha coisa maravilhosa. Isso aqui é bom. Amo ver a coleção dos outros. Eu também amo ver a coleção dos outros. E aí eu saí do curso, né? Do curso não, do trabalho, do telemarketing, e comecei a querer investir em redes sociais. Querer investir em trabalhar. Tanto é que foi nessa época que o meu Instagram cresceu, foi nessa época que o meu canal cresceu um pouco mais. Que foi uma coisa que eu fazia vídeo todo dia, de domingo a domingo, eu fazia live também, e tava dando certo, tava dando retorno. Só que aí no início desse ano, o meu pai adoeceu, né? Ele teve um AVC, depois teve um aneurisma sangrou, e ele ficou de cama, ele foi internado, ele passou por UTI, ele foi desacreditado, né? Falaram que ele não ia sobreviver, os médicos, mas ele sobreviveu, ele está aqui se recuperando, cada dia mais, cada dia melhor, e eu larguei tudo para cuidar do meu pai. Então atualmente eu não tenho nenhum emprego, mas eu morava sozinho, né? Aí a minha família veio aqui para a capital, minha mãe, minha irmã e meu pai. E aí a gente se mudou juntos para outro apartamento, não é mais o que eu morava sozinho, porque esse aqui é térreo, meu pai não tá andando ainda, né? Então eu precisava que fosse térreo para ser mais fácil quando ele andar de ambulância e tal. E eu não tô comprando mais bonecos com tanta frequência, porque eu não tenho mais meu próprio dinheiro. Mas não é como se eu não estivesse tentando, né? Eu tô tentando voltar quero muito voltar para academia. Eu fiz um artigo, eu submeti um artigo para um simpósio, que é o Simpósio Preto e Nerd, que é um simpósio muito incrível, que é sobre artigos científicos sobre cultura geek. E aí eu fiz a minha proposição, né, a minha proposta deixa eu pensar numa forma bonitinha de falar. Porque eu vou abrindo vírgulas e parênteses, né? Espero que faça sentido. Não, tá fazendo sentido.
A gente quer entender como funciona a sua cabeça. Então não se preocupe com isso, a gente está acompanhando. Tá bom. Eu tenho um quadro no meu canal que quando eu comecei a estudar moda, eu comecei a produzir, que é o estilo de matar. Quem me acompanha, quem veio aqui por causa do canal, espero que alguém tenha vindo por causa do canal, né? Gente, vamos lá, vamos galera, mulheres, fazer mutirão no canal do Bicolé. Lá eu faço uma leitura das mostrinhas de Monster High a partir de uma visão de moda. Eu tento entender por que é que escolheram tal estilo para cada uma. Eu tento entender Isso é muito interessante. Eu gosto muito desse canal, desse quadro, é um grande orgulho meu. Eu tento entender por que elas são assim, qual é a ligação do parentesco monstro delas com a tendência de moda que trouxeram para elas, porque Monster High é muito expressivo nessa questão de moda. Elas são uma grande referência, né? Desde que elas surgiram, tipo assim, quando você vê uma coisa e você consegue ver, isso é muito Monster High. E as coisas são muito Monster High por um motivo, porque elas são muito bem basadas nas tendências e na história da moda. Elas eram acima da moda da época, né? Tanto é que elas são muito bem vistas até hoje. Tanto quanto as Barbies mais que são referência, elas são muito além da cadeia do que elas foram lançadas. As grandes Barbies clássicas, elas são um momento, né? Tipo assim, você olha para ela em qualquer época da humanidade e você acha ela muito bonita. Porque é um trabalho além do que ele foi feito, no tempo que ele foi feito, né? Você enxerga a paixão, né? Sim. E Monster High tem isso também. E aí, o meu artigo é justamente sobre isso. É sobre duas personagens de Monster High, que são a Howlin e a Claudine Wolfe. E aí, eu tento entender no artigo por que esses personagens são apelativos para pessoas dissidentes de gênero e de cor. Porque elas são lobisomens, os lobisomens em Monster High são pessoas de cor, são pessoas negras, né? Eles são black coded em Monster High, os lobisomens. E aí, isso também é expressado pela moda. E aí o artigo é sobre isso, sobre como as vestimentas delas fazem você ler elas como personagens que são queer-friendly, que são vistos como queer e que são vistos como pessoas não brancas. E como essa representação é importante. É basicamente isso. E aí é isso antes. E é isso que eu estou fazendo no momento, tentando ir para a academia. E eu espero conseguir. Amém, eu torço muito. Mas falando em academia, amigo, você falou ali da faculdade, que você fez faculdade de moda. E você utilizou na sua faculdade de moda as suas bonecas? Teve alguma... elas tiveram algum papel, eu imagino que sim, na sua formação? Como é que foi isso? Sim, eu utilizei sim. Eu fiz alguns trabalhos na faculdade com elas, né? Porque elas são apelativas, elas chamam a atenção. Então, a gente tem que usar essas artimanhas. E eu gosto muito de mostrar para as pessoas que elas são além de brinquedos. Porque quando as pessoas param e prestam atenção, realmente é uma coisa muito interessante. Né? É um objeto muito fascinante, assim. Então, eu usei em alguns trabalhos, sim, mas o meu TCC não foi sobre elas. Tô tentando lembrar... Não, o meu TCC foi sobre a minha infância, sobre a minha infância no interior. Mas eu também não fiz nenhuma coleção baseada nelas e tal. Foi mais trabalhos esporádicos. Entendi. E hoje você tá na capital ainda, né? Sim. Morando com a família. E aí, eles sabem da sua coleção atualmente? Sim, agora sim, abertamente, assim. Não é mais Mas como é que foi isso? Quando foi que sua coleção saiu do armário? Foi gradativamente, porque elas foram ficando grandes demais para não ser notadas, né? Porque até então, até ano passado, elas ficavam na casa dos meus pais. Elas não ficavam comigo aqui na minha casa. E aí, foi muito natural, assim, começou a ter muitas, e aí eu mexia nelas abertamente, e aí não tinha como não ver, porque eu também parei de me importar, tipo assim, meu amor, eu comprei com meu dinheiro, se vocês querem que eu faça o quê? Eu comprei com meu dinheiro, elas são belíssimas, eu vou mostrar, eu vou mexer nelas, sim, não importa quem esteja aqui, eu não tô nem aí. E aí, foi assim, aí eu fui também mostrando elas, porque elas são muito interessantes, e aí, tipo assim, as minhas irmãs paravam pra vir ver, mexer nelas, e dizer, ai, que interessante. E aí, elas também foram tendo filhos, os meus sobrinhos adoram elas, porque elas são muito legais, são bonecas, né, são brinquedos, então. E aí, eu mexo nelas com eles também, e parou de ser gradativamente uma coisa bizarra, e muito fora da casinha, pra ser uma coisa que eles gostam, até porque quando as pessoas amam muito você, elas tentam entender. Quando as pessoas te amam, elas tentam entender, elas não... O preconceito não supera o amor, o preconceito não supera. Mesmo que isso é
uma coisa que não entenda, mesmo que seja uma coisa que seja difícil, chega um momento que você é mais importante que qualquer coisa. Então, vão prestar atenção e vão valorizar uma coisa que você gosta, porque eles veem que é importante para você. Então, basicamente foi Mesmo porque é uma coisa que não prejudica ninguém, a não ser a nossa carteira, como a gente sempre fala, né? Só a carteira. Só a carteira. Mas é uma coisa que, de certa forma, ela ajuda a gente a expressar a nossa criatividade. Ela serve como uma válvula de escape para essa vida caótica que a gente tem, né? Inclusive, eu acho que auxilia muito, né, no tratamento de doenças mentais, né? Eu acho isso muito interessante. Não é só você troca uma doença mental pela outra, né, amigo? Exatamente, pela compulsão, né? É verdade, eu também acho. Quando eu tive o burnout... é só um momento. Não, quando eu tive o burnout, eu não conseguia. Tipo assim, uma das coisas que eu gostava muito é de mexer nelas, né? A gente gosta muito de mexer nelas. É uma coisa que faz bem pra gente. E uma das coisas que me fez perceber que eu estava doente foi eu não conseguia mais nem cuidar delas, sabe? Se eu via elas detonadas assim, pra nossa percepção. Porque as pessoas veem de fora e dizem, tá arrumadinho, mas não tá. Na minha cabeça não tá. Olha esse frizz. Não tá bom. E aí, foi uma das coisas que quando eu comecei, que me ajudou a voltar, né, a viver normalmente, foi poder arrumar elas. E aí, tipo, uma coisa que realmente ajuda, a gente faz muito bem. E eu gosto muito disso, gosto muito de coisas que fazem bem, acima de qualquer coisa, e que não machucam ninguém, eu não tô fazendo mal pra ninguém. Então, cara, esses dias me chamaram de... É uma coisa que tá tão... A gente fica tão de boa, que, tipo assim, às vezes tem comentários negativos, mas eu acho tão quente. Esses dias me chamaram de doente no direct. Nossa. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, me deem audiência. Eu achei tudo. E eu adoraria responder. Eu respondi, só que a pessoa me bloqueou. Eu fiquei mais triste que ela me bloqueou do que ela falou aquilo. Porque eu queria muito, tipo, eu mandava se fuder só por diversão, sabe? Mas mas as pessoas, elas às vezes elas são frustradas com a própria vida, e a internet é um lugar em que as pessoas despejam a frustração, né? Eu evito às vezes olhar algumas coisas que eu falo assim, você não vai me acrescentar, mas podem falar. Falem bem, mas falem bem, falem mal, mas que me deem audiência, né? Que não me esqueçam. E você falou a respeito... Lá você falou que quando seus sobrinhos e tal, eles gostam das bonecas e acham interessantes. Mas é algum sobrinho menino? Esses meninos, eles brincam ou eles não podem brincar? Como é que é hoje isso na sua família? Com bonecas? Isso, com as bonecas. Tem meninos e meninas. Eu tenho, até o momento, da nova geração de sobrinhos, né? Porque eu tenho sobrinhos adultos já. Mas da nova geração de sobrinhos tenho... Eu tô tentando lembrar. 2 meninos, uma menina e os gêmeos, que são menino e menina, que são bebês ainda. Mas eles não brincam... Porque, tipo assim, são 4 irmãs. Aí tem uma que tem um menino. Ele poderia brincar, mas ele não se interessa por brincar. Ele acha as bonecas interessantes por serem muito diferentes. E quando ele chega aqui, eu deixo ele pentear o cabelo. Ele tem muito cuidado. Eu ensinei eles a ter cuidado, né? Então eles têm muito cuidado, acho muito fofo. E aí eu deixo eles pentear o cabelo, mas tipo é uma coisa que ele não se interessa muito. Ele só mexe e depois ele enjoa. Ele tem uma Monster High, que é um menino, que é porque ele gostou muito da minha coleção, que é o Sereio, que é um sereio de cadeira de rodas. Pelo fato dele ter cadeira de roda e ele achar o máximo que pode, tipo, brincar com ele. Aí eu dei um igual pra ele. Pera, pausa. É um sereio que não tem pernas e anda de cadeira de rodas? Eu vou pegar ele pra te mostrar. É uma criatividade. É esse aqui, ó. É o Finnegan. Mas ele é um sereio de cadeira de rodas. Mas aí ele não nada? É isso? Quando ele tá na água, ele não nada? Não, ele não tem o movimento da cauda, por isso que ele usa cadeira de rodas. Entendi. Aí o meu sobrinho gosta muito dele por causa da cadeira, né? Ele acha muito legal a cadeira. Que ele pode correr, tipo, elas têm umas coisas de fogo, é um design muito legal. E aí eu queria dar pra ele porque eu acho que é uma coisa que incentiva a criatividade, é um boneco legal, tem um moicano enorme e tal, e é um boneco que não é convencional, né? Uma pessoa PCD naturaliza as coisas pra ele, então acho que seria saudável ele ter um brinquedo assim. E aí eu falei com a minha irmã, perguntei se podia dar, ela disse que podia, e aí eu dei, e aí ele adora esse boneco, ele brinca horrores. Eu tenho outro sobrinho que é mais novo que ele não se interessa, assim, eu mostro, mas ele olha e passa, assim, ele não se interessa muito. Minha outra sobrinha, ela também gosta bastante. Aí ela
também brinca e tal, eu também já dei bonecas pra ela. E os bebês, eles também gostam, porque é colorido. Só que eu não deixo eles pegar ainda, porque eles são muito bebê, né? Mas Não dá. eu já mostro, porque a gente tem a obrigação de ser o tio gay legal. É uma obrigação. Então, Boa. eu tento mostrar coisa diferente pra eles. Eu tento mostrar clipe de diva pop. E aí, o meu sobrinho adora Billie Eilish. Quer dizer, antes de ela falar o que ela falou, o meu sobrinho adora ela. E adora as músicas dela. E os clipes dela tem toda uma simbologia. Tipo, tem o The Happier Than Ever, que tem a água que representa o sentimento. E aí eu mostro o clipe pra ele, eu explico. Olha, ela tá sendo... A cena tá inundando porque significa que ela está sentindo uma coisa, uma emoção muito forte. E eu gosto de explicar semiótica pra eles, porque eles já crescem, né, com essa percepção de mundo mais aguçada. Eu acho isso muito legal. Uma visão crítica, né, do que está acontecendo. É. E é muito interessante, Floriano, que a sua coleção, assim como a minha, como a do Arthur e tal, ela acaba refletindo muito de quem a gente é, né, do que a gente, o que a gente ama, quem a gente cresceu para ser na vida. E eu acho muito, muito interessante. O pessoal às vezes tem a percepção de que eu não gosto de Monster High, de que eu não gosto de Rainbow High. E aí, eu só penso, não é a minha personalidade. Mas eu gosto, eu acho que é muito, muito interessante ver essas coisas diferentes que chamam muita atenção, não é, Arte? Com certeza, eu acho que assim, vale inclusive eu passar uma informação sobre mim. Pouquíssimas pessoas sabem, mas lá no comecinho, quando surgiu o Monster High, eu comecei a colecionar Monster High. Eu tive algumas Monster High, inclusive essas bonecas elas estão com a minha irmã hoje em dia, né? Foram poucas, mas eram bonecas assim que elas têm uma proposta assim diferente, né? Que conversava com a geração do momento, conversa com a geração atual, né? E tem uma pegada que eu acho incrível, né? É uma coisa que a gente sempre comenta internamente. A Monster High ela tem uma criatividade que talvez a gente gostasse de ver empregada na Barbie, e é o que não acontece atualmente, entendeu? E a qualidade, né, hoje, né? Sim, a qualidade, os detalhes, você vê que tem um cuidado ali na construção da boneca, né? Então, eu acho que a Monster High ela conversa muito mais com a geração atual do que a própria Barbie, porque a própria Barbie, de fato, ela tá bem clean, né? Ela tá bem apagada. É a geração Millennium, né? A Monster High, Rainbow High, ela é muito mais geração Z, né? Sim, totalmente. Z e Alpha. Totalmente. Realmente, as pessoas têm muito isso de, tipo assim, se você coleciona e consome uma coisa, automaticamente você não admira a outra, né? Tipo assim, você desqualifica a outra, sendo que não é assim, é só porque você tem um gosto amadurecido e sabe o que você quer. Por que você vai gastar dinheiro na coisa que você não quer se você pode juntar e gastar na coisa que você quer muito? Não, e existe uma questão que o pessoal acha que a gente torce pro outro lado não se dá bem. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Tomara que dê muito certo outras linhas, principalmente as que não são da Mattel, porque daí isso força a Mattel a trabalhar para poder acompanhar, né? Então a gente não torce pelo fracasso das outras linhas, pessoal. Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que somos incentivadores, na verdade, né? Porque a gente reconhece sempre os pontos altos das outras linhas, né? E eu acho que isso é importante. Não é ter hate, é uma comunidade, é tudo boneca. Só muda a nomenclatura, entendeu? E a marca. E a gente já tem muito hate de fora, né? Muita gente que não entende. Se a gente da comunidade de colecionadores, se a gente não se unir, se a gente não se apoiar, se a gente não se entender, aí vai ficar difícil ainda, mais difícil ainda para todo mundo, não é? Com certeza. Então, gente, vamos ser amiguinho todo mundo, vamos fazer uma convenção de geral de bonecas aí, entendeu? Vamos todo mundo brincar bastante. E Floriano, você falou que no futuro quer se dedicar à área acadêmica. Mas e com relação à sua coleção? Qual é o futuro que você vê para ela? Você acha que você finalizou a sua coleção e está feliz com isso? Ou você pensa que, eu ainda tenho muito para expandir, quero comprar outras coisas que não Monster High, ou eu quero ficar só com Monster High? Porque Monster High teve uma pausa aí longa, né? Teve um hiato importante, né? E muita gente achou que não ia voltar. Como é que você pensa sobre o futuro da sua coleção? No momento... porque quando eu defini o foco para o primeiro foco que eu defini para minha coleção, porque no colagem, quando a gente começa a comprar tudo que vem pela frente, né? Mas, meu Deus, eu quero ter tudo. A gente quer se encontrar. Exatamente. E aí isso é até importante, porque você vai pegando várias eventuais, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. Então, realmente é uma fase canônica, né? Que o colecionador tem que ter. E aí eu decidi que eu ia querer ter as básicas, porque aí eu teria todos os personagens de alguma forma. E aí, atualmente... faltam umas 6 básicas para eu completar, só que elas são, tipo, muito caras,
muito caras, tipo R$ 5.000, e eu não acho que vale a pena, então eu prefiro não ter. Elas E vêm aí, com o tempo. elas acontecem, né? Acontece. Isso. Vamos ver, vou deixar. Eu não tô mais. Eu tô assim fingindo, ó. Não tô vendo você passar aí. Joga pro universo. O universo que traga, porque por enquanto tá de boa. E aí, por enquanto, eu tô tranquilo. Tem alguns lançamentos que eu me interesso, que são promissores para ter. No momento, o Monster High tá com a linha que é desenvolvida por designer, tipo, eles escolhem um designer para fazer uma boneca, e aí eles lançam essa personagem de uma boneca. E eles já lançaram duas, que foi a Lenore e a Coração. E aí elas são novas, básicas, né? E eu gosto muito de personagens novos, porque eles são muito diferentes. E aí a Coração, ela é super legal, porque ela é uma Manananggal, e ela se divide em dois. Eu adoro essa boneca. Então, eu tô com foco nessas, por enquanto, que elas são lançadas uma por ano, então dá pra juntar o dinheiro e comprar quando lança, uma coisa que é mais espaçada. E aí também tem algumas Skullactor que eu gosto. Tipo, lançaram a da RuPaul, lançaram a do Harris, que são bonecas que eu amo. E hoje em dia eu tenho mais esse foco em algumas bonecas que lançam, São algumas bonecas que lançam que eu acho que faz sentido, que combinam comigo e com o que eu gosto. Então, eu tô pegando mais tranquilamente. Tipo, eu não quero todos os lançamentos atualmente. Eu quero alguma que me interesse. E também eu comecei a gostar da Living Dead Dolls, que são esses cãozinhos aqui, ó. Que elas são... Deixa eu mostrar de perto, porque elas são muito únicas. É um caixão? É isso mesmo? É um caixão. É porque a lore delas é que elas morreram. E aí muitas delas vêm trancadas no momento que elas morreram. E elas são uma linha que tem muito sangue. E eu não gosto das que tem sangue, me dá agonia. Então eu só tenho as que são mais monstrinho, porque eu gosto muito de boneca monstrinho. Então eu já tenho 3, que são o Isaac, que é um espantalho, ó. Ah, que interessante. Legal. Elas são Mas eu vou botar a foto aqui pro pessoal. O Isaac. Aí tem o Mephistófeles, que é o do livro do Fausto, que eu adoro o livro do Fausto. Ele tem chifrinho, ele é bem fofo. Ai, que medo. E tem o meu preferido, que é o Desmodos, que ele é um vampirinho alado, que ele morreu, e quando ele morreu, ele virou um vampiro. Que bonitinho. Esse é bonitinho, esse é bonitinho. Ele é um Bad Boy. Então, eu queria muito conseguir mais delas, porque elas são muito legais. Só mas eu acho que eu já vi esses bonecos antes. Eu acho que é isso que eu ia perguntar pra vocês. Tem muitos anos já que eu... elas são bem antigas. Elas são de antes de Monster High. Então, elas são bem chatas de achar. E eu quero algumas específicas também, não quero todas. Porque, tipo assim, eu já tenho muita boneca, não tem pra que eu querer todas. Só quero algumas. Eu tenho poucas. É isso. Eu tenho poucas, quero mais. Pode mandar, Universo. Vai, o Universo vai mandando. Vai mandando. E aí também tem umas G3 de Monster High que eu também gosto. Aí, tipo, quando lançar alguma que eu gosto, vou lá e pego muito esporadicamente. Mas eu tô muito mais tranquila, assim. Eu acho que eu já tenho boneca suficiente que quando eu quiser mexer no boneca de cabelo crespo, eu já tenho. Quando eu quiser mexer no boneca de cabelo liso, eu já tenho. Então... Você tem que passar mais tempo comigo, pra você aprender o completismo, né, Arthur? Não faça isso. Não faça isso, porque é um caminho sem volta. Tá? Porque quero ter todas, é isso. O Vinícius, ele fica envenenando o João quando vê a gente já comprou. Só que agora eu e o João, a gente tem que ser apoiado um ao outro ali. Respira, amigo. Você precisa disso? Não fala com o Vinícius, senão o Vinícius te empurra na beira, entendeu? Já sabe como funciona, né? Não. Exatamente. Perigoso. Eu vou cortar essa amizade de vocês dois. Vou acabar com ela. Vai nada, você ama a gente. Tem uma rivalidade. Não, vou criar uma rivalidade entre eles. Você vai ver que eles vão seguir os meus conselhos. Meninos, terminamos as bonecas, estamos com o visual montado. Querem mais um tempinho? Só vai botar o sapato? Então termina. Pode terminar tranquilo, viu, Floriano? Não tem pressa. O pior é que eu queria esse sapato, só que de outra cor. Finge que esse sapato é rosa, tá? Não, pode deixar que a gente... Vamos fazer um exercício imaginativo, treinar a semiótica. Ele é muito professor mesmo, né? Muito. Tem vários termos, né? Acho bem legal. Exatamente. Eu não sabia o que é lore. Agora eu aprendi hoje o que é lore. Pronto. Prontinho? Então, a gente vai fazer o seguinte agora, Floriano. Eu e o Arthur, nós não somos os personagens principais do nosso programa de hoje. O personagem principal, obviamente, é você. Então, eu e o Arthur, a gente vai começar a mostrar os nossos visuais. E aí, o último é o seu, porque é aquele que vai fechar o desfile de hoje, né? Então,
Arthur, no último eu comecei, acho que nesse você começa. Então apresente pra gente a sua tomboy, ou o seu tomboy, né? Eu gosto dessa temática, porque é um estilo que eu me identifico bastante, né? Não é um estilo que eu uso, né? Mas eu acho muito bacana, né? Então Você não veste muito masculino. Ai, que fofo! Só feminino. Nossa, Eu mas que coloquei linda! Uma Nossa, calça que sapato babilônico. larguinha. As botas que a Invejoso. Candice deu. Finalmente eu pude usar as botas que ela me deu. Essas botas maravilhosas. É coturno, né? Não é nem bota, né? Coloquei um blazer por cima aqui, meio mal acabado que eu fiz. Pra dar uma quebradinha, né? Eu acho que precisava. Você que fez esse blazer? Pô, tentei, né? Tentei. Que lindo, ó. Aí o moletomzinho dela, amarelinho. E um bonezinho que a Candice deu pra gente lá no nosso evento. Ai, não acredito nisso. Aí a Não mochila, né? acredito. Amigo, Oh, worry. pelo amor de Deus, eu deveria ter ido primeiro. Por quê? Você usou o boné também? Não, eu tentei usar esse mesmo boné, só que na minha no cabelo não ficou legal. Mas eu já apresento a minha. E qual que é o nome da sua tomboy? Ah, não sei, amigo. Não pensei nisso. Me ajuda aí. Vai, Sem criatividade. cabeça, joga um aí. Joga o nome aí. Meu Deus do céu. Sei lá. Me ajuda, Floriano. Me ajuda, Floriano. Você que é mais antenado aí? Eu tô cabeça devagar. Vamos lá. Sobre Vai lá, Alberta. Vai ser Alberta o nome da sua. Pode ser. Vai, Roger. Roger. Rogério? Gosto de... É Rogéria, gosto. Pronto. Então a Rogéria aí do Arthur. Linda, gostei Pereira. muito. E ficou bem tomboy, viu? Ficou bem tomboy. Ficou. Gostei. Eu me vestiria assim, apesar de eu não gostar de amarelo, mas eu usaria esse look. Ai, eu amo coisa colorida. Então, gente, minha vez. Eu vou ser honesto com vocês, eu tive dificuldade porque eu amo a estética feminina, então eu tentei fazer algo meio termo, ir pro tomboy com o pezinho ainda ali meio Barbie, tá? Então, a minha boneca é essa aqui, tá? Eu coloquei botas que eu ganhei da Candice. Eu sabia. Essa bota é muito linda. É de barro. Não é, com cadastro. Ela é uma bota que era da linha Mini Fashion, né? Então é uma bota bem legal com cadastros de verdade. Isso. Ela vem com um shortinho aqui embaixo que combina com um blazer. Isso. Uma camisa oversized, né? E aí a minha tem uma mochila também, ó. Por isso que eu falei, Arthur. Adorei. Adorei. Eles veem ainda, ó. A mochilinha que combina Bem aqui. sapatônica, adorei. Isso, mas eu vou falar pra você, ela é uma sapatônica mais Mary Fame, né? Mais feminina. Mas ela é uma sapatônica Essa bem sapatão tomboy. que tem a unha grande. Sapatão da unha grande. Isso, sapatão da unha grande, exatamente. Sei. Isso, Adorei. não mexa. Ninguém chega no perto dela, que senão ela arranha seu caminhão. Tá bom? Então, Amei. aqui a minha. E é isso. E aí, aquela que é a estrela do nosso episódio de hoje. Ai, meu Deus. Floriana, presente pra gente a sua tomboy. Meus cactos. Tem alguns exercícios imaginativos que vocês vão ter que fazer. Oh, Ó, meu Deus. ela ficou assim. O primeiro exercício imaginativo é fingir que essa aqui tá tampado. Ah, Que é um papel. Não, esse é tranquilo. Se eu olhar do ângulo Ó. certo. Ela serve uma coisa mais hip hop, né? Uma coisa mais anos 90. adorei. Aí eu coloquei a blusa da escolete dela, que é a blusa que vem com ela, né? Uma blusa mais lesbiânica mesmo, com uma regata, né? E aí esse casaquinho, que é de Lindo. OMG, que é muito fofo. Ele é bem rap, rap rock, a Laia. Que lindo. E aí ela tá com esses shorts, essa bermuda, com a calcinha aparecendo, né? Pra os Bem hip sapatões hop. ficarem. É. Amei. Tá livando nela, né? Aham. É uma bermuda cargo, ó, bem cantos. E aí ela fecha tudo com um tênis de salto, Ei. que tá com o cadastro solto, então quando ela for fazer um break, ela vai tropeçar e cair. Mas ela é uma Monster High, então ela não Nos morre. braços de outra tomboy. Ou de Mo. Amei. Ficou linda. Arrasou. Não, e eu olhei, amei o chapéu. Eu olhei esse chapéu aqui, porque a minha não dava pra colocar, mas ó, eu olhei esse chapéu e olhei o boné. Não, eu botei, eu falei, ó, e aí é muito tomboy esse chapéu. Só que o Vinícius, ele pegou e me puxou. Você vai dar o nome pra sua boneca? E ele não deu o nome pra boneca dele, né? A Nossa, é Luísa, verdade. Luísa, Luiz. é o nome da Foi minha. rápido. Foi rápido. Luísa, pronto. E qual que é o nome da sua, Floriano? Sapatom Boy.
boy. Sapatão boy. Sapatão Boy, gostei. Então a minha Gostei. é Luísa Big Boots. É o vulgo dela, né? O vulgo dela na batalha de rap. Isso, Adorei. exatamente. As três andariam E juntas, com certeza. Eu acho que as três andariam juntas. Eu falo pra você, só vamos ver um estacionamento pra colocar o caminhão das três, que caiba de todo mundo. Tá. E aí, Floriano, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso episódio, e aí sempre no final a gente tem um quadro que é de bate e volta, né? Em que a gente joga alguma coisa e você vem aqui, fala aquilo que vem, primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, esse é o... Mas, ó, o que vier na cabeça sai, viu? Não é pra pensar. E aí a gente tem o bate e volta com Arthur Claus. Vai lá, Arthur. Arrasa. Tá preparado, amigo? Pode ser que seja uma coisa que não seja nada a ver, mas é a primeira coisa que vem na cabeça, então vai, eu vou. Então bora lá. Se você só pudesse ficar com uma única peça da sua coleção, qual seria? Nossa, castigo do monstro, é tortura. Tortura. Fogo em brasa. A Cat da G3. A Cat da G3. Eu não sei qual é essa, mas não sei. você manda foto pro Vinícius e a gente Vamos colocar pro pessoal saber. É porque ela tem cabelão e cabelo é um must, né? Tem o que pentear. Gosto. Vamos lá. Maior frustração da coleção. A Cupido da G1. Nossa, eu odeio essa boneca. A Cupido é uma de cabelo rosa, né? uma pele branca do cabelo Eu rosa. acho. Por quê? Porque ela envelheceu como coalhada no sol, assim. A fibra do cabelo dela é péssima, ela vive amarelando. A minha também é de algum lote que o screening dela é horrível, ela é muito feia. Eu não consegui arrumar o cabelo dela. Eu mandei para um amigo meu arrumar, ele arrumou, ficou ótimo, chegou, tava um lixo de novo. Então, tipo assim, ela é um pavor de boneca, mas ela tem anel. Fecha os ouvidos, viu? Pelo Não menos escuta o que isso. ele tá falando. Floriano ama todas as filhas. Ela não tá ouvindo. Porque inclusive, ela não tá ouvindo porque ela fica tão escondida atrás das outras que eu acho que tá até longe, não tem acústica. Melhor então, melhor. Vamos lá. Alguma peça que você nunca mostra. Vixe, eu exponho tanto. As OMG. As OMG eu nunca mostro, tadinhas. OMG, por quê? Uhum. Porque... Não sei, eu gosto delas. É porque eu não mexo nelas. Tipo assim, mas elas existem, elas estão lá. Elas existem. É. Oh my God! Elas ficam... Oh my God. Elas ficam assim. Oportunidade que você se arrepende de ter perdido. O Manny da G1, porque eu achei por R$900. E o Garrett também, de Monster High, que eu achei por R$300. E eu pensei, vai aparecer de novo, e nunca mais apareceu. Pois depois você manda foto pra gente, porque eu sou totalmente perdido com Monster High. Eu sei o básico sobre Monster High. Porque eu só saber por que são eles. São os mais Decider, porque eu gosto muito dos mais indie. Gosto, adoro. Tô suspeito pra falar. Pra fechar, tá preparado? Tô. Vamos lá. Qual o seu limite pra conseguir uma peça dos sonhos? Financeiro? É financeiro, ponto. Financeiro, passar por cima de alguém, tanto faz. O limite real ou um limite... Não, imaginário. Você não é o precisa que matar você alguém. tá disposto. É o que você tá disposto a fazer pra conseguir realizar seu sonho. Eu não entendi a pergunta. Vamos lá. Você quer uma determinada boneca. Você sabe que aquela ali é o seu santo grau, certo? E assim, o que você é capaz de fazer pra conseguir essa boneca? Qual é o seu limite? Posso ajudar, amigo? Passaria por... Pode. Sua boneca tá aqui, ó, numa prateleira. Você tem dois caminhos. Um caminho é passando por cima de todo mundo, o outro caminho é vendendo a sua coleção para conseguir ela. Você iria por um dos dois caminhos ou ficaria só admirando? É isso, Arthur? Isso. Se eu passaria por cima de todo mundo. amo. Aquele famoso... Tá na loja você pega, você não precisa, você pode ter qualquer boneca. Exatamente. Isso. Adorei. Arrume outro sonho que esse é meu. Exatamente. E, Floriano, vou levando, você tem uma coleção linda hoje, com bonecas maravilhosas, coisas que talvez você não pudesse ter lá atrás, mas a pergunta que eu faço é,
o que você diria para o Floriano que morava lá no interior, que brincava com a sua sobrinha lá de boneca? Que conselho você daria para ele? E eu pergunto isso pelo seguinte, porque o conselho que a gente daria para a gente mesmo é o melhor conselho que a gente poderia dar. Então, que conselho é esse que vai servir aí para os colecionadores que estão assistindo? Eu acho que, tipo, quando a gente começa qualquer coisa, né? A gente parece que todo mundo já conseguiu tudo que você quer, todo mundo já tem, todo mundo já tá muito melhor que você. Mas tem que ter paciência e persistir, porque quando você quer uma coisa, você vai fazer as coisas a irem no caminho do que você quer, não é? Tipo, a gente vai no caminho do que a gente quer. E se você está se esforçando, está tentando fazer o melhor que você pode no momento para chegar onde você quer, você vai chegar em algum momento. Então, é só ter paciência, porque vai acontecer. É natural. Acontece. Realmente acontece. Que lindo, que lindo. Excelente conselho, amei. É isso, pessoal. O Floriano, eu agradeço, Floriano, por ter compartilhado a sua intimidade, a sua história, as suas bonecas aqui com a gente. Episódio lindo. Amei, amei, amei. Obrigado, Arthur, pela disponibilidade de sempre. Imagina, né? Foi um prazer receber o Floriano aqui com a gente. Tem uma visão mais jovem, né, do colecionismo, né? Uma visão de um outro tipo de coleção, com outro foco, né? Então, muito obrigado por você dividir a sua história com a gente. Fiquei realmente tocado. Muito legal. Ai, gente, obrigado pelo convite. Eu acho o Bicollector muito chique. Oh, meu Deus, são seus É um dos mais chiques, mais elistes, mais cante. Então, eu adorei o convite. Eu achei muito chique, porque acho que podcast é coisa muito chique. Então, ter sido convidado para vir foi o máximo. Eu adorei. E quando tiver outra temporada, eu aceito mais convites. Você está sempre convidada a participar daqui. Eu acho que você participou do Papo de Doll já, não foi? Participei, mas eu era todo freestyle, assim. Então tem que voltar, viu, amigo? Tem que voltar, então, para relembrar o Papo de Doll também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente se vê aqui no próximo episódio do Vitrine de Colecionador. Um beijo! Beijo! Kisses! Kisses! Lesbian kisses! Ai, a Eca! Beijo, pessoal. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.